Olá, queridos, queridas, a gente está começando mais uma semana e a gente começa essa semana fazendo uma reflexão. Para onde os nossos problemas têm nos levado? Para onde o teu problema tem te levado? Se você tem passado por dificuldades, se você tem passado por luta, para onde você tem caminhado diante das suas lutas? E aí em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 43, diz o seguinte, que existia uma mulher que durante 12 anos ela tinha um problema. 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo de uma hemorragia. E a palavra do Senhor diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha na tentativa de solucionar aquele problema. Ela buscou médicos e a cada médico era uma decepção, porque ela não conseguia resolver. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez seja um sofrimento de longo tempo ou não, ou algo que aconteceu recentemente na sua vida, mas que assim como aquela mulher tem tirado o seu sossego, tem tirado a sua paz, tem deixado você noite sem dormir, porque você não encontra solução para o seu problema. Assim foi com aquela mulher, 12 anos. E aí eu me coloco no lugar daquela mulher, que a palavra não diz o seu nome, não diz quem era, mas eu me coloco no lugar daquela mulher e fico pensando, 12 anos morrendo, dia após dia. Vocês imaginem 12 anos, você passando por luta, você sofrendo, você sem poder receber um único abraço de um familiar seu, de um amigo, do seu marido. Por quê? Porque você não poderia ser tocada e nem tocar em ninguém. Além do sofrimento físico, existia uma solidão naquela mulher. Além dessa solidão, essa mulher também não podia frequentar os templos. Ela não poderia, ainda que desejasse, adorar o Senhor no templo, porque ela era considerada impura e não poderia entrar naqueles locais. Quantos sonhos desfeitos, né? O sonho, por exemplo, de ser mãe, ela não podia realizar. Então foram dias dolorosos, noites de choro e sofrimento para aquela mulher, e talvez essa seja a sua realidade hoje. Um dia de lágrimas, um dia de choro, um dia de desespero, ou semanas, meses e anos de angústia, porque você vem padecendo, vem sofrendo por algo que você não encontrou a solução e nem tem mais força, talvez, para poder lutar contra isso. E Lucas descreve que aquela mulher ouve falar de Jesus. Ela ouve falar dos milagres que Jesus realizava. E ela soube que naquele dia Jesus estava ali na sua cidade. E então, com fé, ela disse para ela mesma, se eu apenas tocar a veste de Jesus, eu serei curada. E ela colocou aquilo como uma meta para aquele dia, para aquele momento. E talvez ela soubesse que aquela era a única oportunidade que ela tinha de realmente conseguir a sua cura. E a palavra do Senhor diz que Jesus vai andando e sempre que Jesus estava em algum lugar, existia uma multidão de pessoas que acompanhavam Jesus. E a palavra diz que existia uma multidão com ele e que não era tão fácil chegar até Jesus por conta de tanta gente. Jesus era ali apertado, imprensado por aquela multidão. Mas aquela mulher estava determinada a tocar as vestes de Jesus com fé. Ela começa a sua luta, ela começa a entrar naquela multidão e eu começo a imaginar ela fraca, com hemorragia que durava 12 anos, ela com anemia profunda, imagino que estava sem vigor, sem força, mas ela juntou tudo que ela tinha, todas as suas energias, toda a sua força, toda a sua determinação, porque ela queria solucionar o seu problema. E ela sabia que a solução do seu problema estava a alguns metros diante dela. E a palavra diz que ela vai ao encontro de Jesus e eu imagino que foi uma luta, um aperto, um sufoco dentro daquele povo, talvez até muitas vezes sendo pisoteado, se arrastando no chão até chegar em Jesus Cristo. E ao ser tocado, a palavra do Senhor diz que Jesus pergunta, quem me tocou? Pedro questiona Jesus, assim como outros que ali estavam próximo dele, diz, ora Jesus, como o Senhor pergunta quem te tocou, se o Senhor está no meio de uma multidão e a multidão te aperta? E Jesus insistentemente pergunta, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Meus queridos, minhas queridas, naquele momento,
saiu o poder de Jesus, porque aquela mulher tocou Jesus acreditando, com fé. A fé é a ausência total de dúvida. Ela tinha convicção de que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela estaria curada. Quando Jesus pergunta quem me tocou, que de mim saiu o poder, aquela mulher se apresenta diante do Senhor de forma trêmula, talvez com medo, porque, como eu disse lá no início, ela não podia tocar em ninguém, nem podia ser tocada. Talvez apavorada diante do que Jesus pudesse dizer a ela. Mas Jesus simplesmente chegou para ela e disse: minha filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Vejam o que Jesus fez por aquela mulher. Mais do que dar a cura, Jesus foi além. Ele disse: a tua fé te salvou, vai em paz. Finalmente, depois de 12 anos com aquele problema, a mulher finalmente conseguiu resolver o seu problema, encontrou paz no seu coração. E mais do que isso, ela encontrou salvação em Jesus Cristo. Se essa for sua realidade hoje, se você estiver passando por dificuldades, por lutas que você ainda não encontrou a solução, o chamado de hoje é para que você toque Jesus com fé. Toque Jesus com fé. Muitas pessoas frequentam igrejas, muitas pessoas buscam a Jesus, mas não buscam da forma que aquela mulher buscou, com fé, com a certeza, com a convicção daquilo que Ele faria por ela. Talvez você se sinta assim também, hoje. Ninguém. Talvez invisível para as pessoas, talvez as pessoas não se preocupem com o seu problema. Talvez você se sinta só também, como aquela mulher se sentia. Talvez você espere de alguém um abraço que lhe fortaleça no dia de hoje, mas até aqui você não encontrou nenhum amparo, nenhum abraço que você tanto espera. Mas Jesus, naquele dia, para aquela mulher, Ele diz: minha filha. Então Ele trata ela com carinho, Ele trata como alguém que realmente conhecia. E não existe registro, em outro momento da palavra, em que Jesus diz para uma mulher: minha filha. E Ele diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Eu imagino o sorriso daquela mulher, um alívio de não ter levado uma reclamação ali de Jesus, de não ter sido repreendida porque tocou, mas ao invés de receber uma repreensão, ela recebeu palavras de carinho e amor. E aí Ele diz: ó, vai em paz. Minha gente, quanto tempo aquela mulher deveria estar esperando para realmente estar em paz com seu espírito, em paz com seu corpo, em paz com sua alma. E finalmente, na presença de Jesus, ela conseguiu. O problema daquela mulher a levou em direção de Jesus Cristo. Mas o teu problema tem te levado em qual direção? Para onde você tem andado? Para o desespero? Para a depressão? Para o medo? Para a angústia? Para a desesperança? Para onde você tem caminhado? Essa é a pergunta que Jesus te faz no dia de hoje. Quer caminhar comigo? Quer me tocar com fé? Porque na hora que você tocar Jesus com fé, Ele vai dizer para você: de mim sair poder. Veja que ali diante daquela multidão, talvez ninguém nem tivesse percebido o que estava se passando, que aquela mulher estava ali, que aquela mulher tocou Jesus. Mas Jesus sabia que aquela mulher tinha tocado de uma forma diferente, com fé. E aí Ele vem, resolve o problema dela e Ele vai além. Além de resolver o problema, Ele diz a ela: minha filha, tua fé te salvou. Aquela mulher saiu dali curada, fisicamente, curada socialmente, porque a partir daquele momento ela poderia se relacionar com as pessoas, ela poderia passar a frequentar templos, ela foi curada também para a realização dos seus sonhos, aquilo que ela planejava, as perspectivas de vida que ela não tinha mais. Tudo isso Jesus resolveu em apenas um toque. E se você tiver fé, se você tocar Jesus com fé, você vai ver que o seu problema também encontrará solução. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa colocar em prática a fé no seu coração. Veja que a fé daquela mulher
cresceu a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus. E a palavra de Deus diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se enche da palavra de Deus, mais sua fé aumenta. E quanto mais sua fé aumenta, mais próximo Jesus está de você. Uma semana abençoada, que Deus esteja com você em todo o tempo, que você possa ouvir a voz de Jesus falando com você e não se desespere, porque a palavra que Ele traz para você é: tenha paz comigo e confie em mim. Confie no Senhor e verás que o teu problema será solucionado.